boa tarde! Sextou no Donos da Bola, dia bonito, bom para aproveitar e para conferir como a dupla Grenal se prepara para a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então vem com a gente e se liga nos destaques do programa de hoje. Mais turbulências no Internacional, agora com a saída do vice de futebol Roberto Melo. Em meio ao turbilhão da saída de Roberto Melo na vice-presidência de futebol do Internacional, a equipe colorada se prepara para enfrentar o Botafogo no próximo sábado, no Rio de Janeiro. As informações da escalação colorada e as repercussões das mudanças no departamento de futebol, você confere aqui no Donos da Bola. O Grêmio pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores contra o São Paulo. Mas para a garantia da vaga, vencer os paulistas será fundamental. E Renato precisa driblar os desfalques no time titular. E o Cruzeiro perdeu mais uma. E fora de campo também tem crise. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Mas o clima vai melhorar com o Sabia Não e as histórias curiosas da Copa da Inglaterra. O debate de hoje tem convidados especiais. Então fique ligado aqui no Donos da Bola. E quem tá aqui com a gente é ele, DJ Cabeção. Tudo certo, Cabeção? Tudo certo, como sempre, toda sexta, hoje Black Friday, pode assistir de graça. Assiste, vem com a gente, porque agora vamos até o CT Parque Gigante. Então vem com a gente, junto com o Tiger Junk, vai trazer todas as últimas informações do Colorado, porque tem muita coisa acontecendo por aí, hein, Tiger? E não se fala em outra coisa por aqui, Gabriel. Uma ótima tarde para você, uma boa tarde para todos que nos acompanham aqui na tela da Band, para quem nos acompanha aqui no Donos da Bola. A saída do vice-presidente de futebol Roberto Melo, que foi anunciado ontem à tarde aqui no CT Parque Gigante. A gente segue por aqui repercutindo. Comunicado oficial divulgado pelo Internacional ontem, junto com o vice de futebol Roberto Melo, também saiu o diretor de futebol Adauri Silveira, após a derrota do Internacional para o Goiás pelo placar de 2-1 no estádio Beira-Rio. O Inter que não vem fazendo uma boa sequência dentro do Campeonato Brasileiro, jogando em casa ao longo das últimas partidas. E ontem o presidente Marcelo Medeiros veio até aqui o CT Parque Gigante, conversou com a imprensa, deu algumas explicações a respeito da saída do Roberto Melo. Porque se a gente lembrar, Gabriel, algumas semanas atrás, Roberto Melo havia passado por uma espécie de queda de braço no departamento de futebol do Inter, porque foi ele quem bancou a demissão do técnico Odair Hellmann, depois da derrota para o CSA lá em Maceió. Acabou que Odair saiu, Melo ficou e depois o Melo acabou saindo, então, a notícia que veio ontem à tarde. E a gente vai ouvir o presidente Marcelo Medeiros falando se ele considera a demissão de Odair naquele momento um erro, já que desde então o Inter não conseguiu se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir o presidente Marcelo Medeiros. Se nós fizemos uma avaliação de que o grupo não estava rendendo e a ideia era, na mudança, fazer uma mudança que desse uma reação, eu não posso voltar atrás na decisão que eu tomei. Agora, tu pode questionar se a mudança deu resultado. Tá difícil, nós continuamos com a mesma dificuldade. Mas continuamos dentro do objetivo que a gente traçou. Faltam 3 jogos e é isso que nós vamos buscar. Este é o presidente Marcelo Medeiros falando sobre a saída do técnico Odair Hellmann. Importante ressaltar, Gabriel, pelo que o presidente falou ontem, o Inter não deve ter um vice-presidente de futebol pelo menos até o fim da temporada. Como restam apenas 3 jogos, Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol, será o responsável pela pasta do futebol até o fim do ano. E aí, em 2020, o presidente deve começar a pensar um novo nome para ocupar esse cargo que antes era de Roberto Melo, Gabriel. A saída aí do vice de futebol Roberto Melo. E dá só uma olhadinha em quem tá no Toque de Bola hoje. E daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também no Donos da Bola. O técnico Lisca, ex-internacional, que foi especulado no Ceará nessa semana. E também Roberto Sigman, ex-dirigente do Internacional. E eles vão falar bastante sobre essas mudanças no Colorado. Também a reta final de temporada. Mas agora vamos trocar de CT. Vamos sair do CT do Internacional, vamos até o CT do Grêmio, onde está ele, Matheus Dávila, com um convidado, com um fala já por aí, Matheus.
Tudo bem, Gabriel? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Recebemos aqui nesta sala o capitão Maicon. Há pouco teve treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho. Na sequência, vamos recuperar um pouco do que falou o Maicon, que revelou, inclusive, que fará uma cirurgia no joelho no próximo ano, viu? Ele que teve grandes problemas ao longo de 2019, precisou ser preservado. Foi assim diante do Atlético Paranaense, por exemplo, na última rodada. Só que contra o São Paulo, Gabriel, o Maicon estará em campo. Vai ser o substituto de Matheus Henrique, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e que hoje deu um susto aqui no CT gremista, viu? Acabou levando uma pancada nas costas, saiu mais cedo do treinamento, mas de qualquer maneira não poderá encarar os paulistas nesse jogo que é importante para o Grêmio. Vencer o São Paulo na Arena no próximo domingo significa estar na fase de grupos da Libertadores da América em 2020. É o objetivo do técnico Renato Portaluppi. Além do desfalque do Matheus Henrique, o Renato não poderá contar com o Diego Tardelli, que levou uma bronca depois da expulsão no jogo contra o Atlético Paranaense, e André é o mais cotado para entrar no time. O torcedor tem uma bronca com o André, mas o Renato acredita muito nesse jogador. Ele deverá ser confirmado no ataque para o confronto diante do São Paulo, Gabriel Correa. Na sequência, eu volto aqui do CT para recuperarmos a palavra do Maicon, que, como disse, conversou conosco e faz projeções para o futuro. Tá combinado? Tá fechado, então, Matheus W. teve convidado aí do Maicon. E você participa com a gente da nossa enquete do programa. Vai lá no nosso Twitter, @donosdabola_rs. O Grêmio errou ao contratar o atacante Diego Tardelli? Sim ou não? Participe e vote na nossa enquete lá no Twitter, @donosdabola_rs. Será que errou ou não? E aí você participa. E agora eu quero saber dele, porque olha, ontem foi uma pergunta até fácil. Hoje eu quero saber qual é a pergunta do Paulinho. Fala aí, Paulinho. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Amanhã tem o Inter contra o Botafogo lá no Rio. E a pergunta de hoje, relacionada a esta partida, ela está na tela para você. Quero saber o seguinte: qual foi o resultado da última vitória do Inter sobre o Botafogo? Atenção, lá no Rio de Janeiro. Foi em novembro de 2011, já faz 8 anos. O Inter venceu com Dorival Júnior no comando. Opção A, vitória colorada por 1-0. Opção B, vitória do Inter por 2-0. Opção C, vitória colorada 2-1. Ou D, e última, goleada do Inter 3-0 para cima do Botafogo. 992-24-12-20, 992-24-12-20, para você interagir com a gente. Depois eu volto com a resposta da pergunta do Paulinho. Até mais, Gabriel. Facilitou demais, viu, Paulinho? Mas agora se liga nessa barbada. A Band RS, juntamente com a Rádio Alegria, está promovendo o Universo Alegria 2019, que acontece no dia 14 de dezembro em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. E conta com a presença de Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Simone e Simária, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Maiara e Maraísa, Ferrugem, Gustavo Mioto, Lucas e Felipe e Marmite DJ. Para você não ficar de fora dessa, nós preparamos um concurso cultural, valendo um par de ingressos. Basta enviar um WhatsApp para o número 519-9224-1220. E aí você responde a seguinte pergunta, anota aí. Qual o nome da emissora que leva você e um acompanhante ao Universo Alegria 2019? O primeiro a responder ganha o par de ingressos. E aí ele deve ser retirado aqui em Porto Alegre, na sede do Grupo Bandeirantes, até o dia 10 de dezembro. Não vai ficar de fora dessa. Agora, você sabe qual é o torneio de futebol mais antigo do mundo? E que tal contarmos a história dele de uma maneira bem curiosa? Ué, sabia não? Vamos lá? Meu Deus. Quando quiser, roda aqui o videozinho pra nós. Tá, a gente tem que começar, né? Vamos lá. Começa aí. Tá, peraí. Ué. Bem, peraí. Pode ir? Tá. Bem-vindos a mais um Sabia Não. Dessa vez comigo, que ó, fazia um cabelo. Um belo de um tempo que eu não aparecia aqui. Agora tô de volta com o Matheus Schenck. O que a gente vai falar hoje, Schenck? Nós vamos falar sobre... De Copa da Inglaterra. Ela estudou o roteiro. Começou neste mês de novembro a Copa da Inglaterra para os times profissionais. Por que Copa da Inglaterra é o tema de hoje? Porque é o torneio mais antigo de futebol do mundo, desde os anos 1880. E por isso que eu tô de Botafogo. 1880. É um tempo, né?
Eu tô de Botafogo hoje porque eu não me vendo. Eu não me vendo. Aqui é informação e aqui eu defendo os times do Brasil. Não fico, eu torço pro Everton. Não, eu torço... Quer dizer, a gente não pode falar sobre isso. Opa! Vamos lá pro primeiro vídeo, porque você já viu um gol do vento? Às vezes venta. Aqui no Rio Grande do Sul tem muita questão do vento, né? O minuano. Bateu o minuano lá na Inglaterra nesse vídeo que você está vendo agora. Olha aí, Mauri. O Jack Mahoney, jogador do Thamesmead Town, time da região ali de Londres, fez um dos gols mais bizarros de todos os tempos. A bola ia para fora no chute do companheiro dele, mas fez numa direção totalmente oposta por causa do vento. Deu quase um símbolo daquela marca que tem um símbolo assim. É quase um bumerangue, né? É, aquela marca que tem um símbolo que é assim. Vamos lá, e o segundo vídeo, Schenk? Ah, meu Deus. O segundo vídeo é muito legal porque mostra que qualquer um pode jogar bola, né? É verdade, porque o Wayne Shawn era preparador de goleiros e ao mesmo tempo goleiro do... Como é que é o nome do time? Sutton United. Sutton United. Da sexta divisão Ele era inglesa. reserva da sexta divisão inglesa. É um goleirão, de fato, de 45 anos e 115 quilos. E ele chamou a atenção porque ele comeu um pedaço de torta de no Mauri meio. Bowles. Mauri Bowles, no meio do jogo contra o Arsenal, em 2017. Só que pré-treino, né? Só que deu ruim pra ele, né? Deu ruim pra ele por quê? Porque nas casas de aposta do Reino Unido, né, que é uma cultura grande lá, estavam pagando 8 libras pra quem apostasse que o goleiro ia comer uma torta no jogo, tipo. Mas não deu certo porque ele acabou dispensado depois que essa história veio à tona. Perdeu o emprego. Sexta divisão, devia pagar uma fortuna, perdeu o emprego por causa de uma torta. O cara quis comer a torta no meio do jogo, aí não dá, né? Mas assim, vocês querem saber quais jogos acontecem neste sábado, neste domingo do Brasileirão? Vamos conferir aí na tela? A rodada começa às 7 horas da noite deste sábado com Botafogo e Internacional. No mesmo horário tem Ceará e Atlético Paranaense. Já no domingo, 4 da tarde, tem Goiás e Fortaleza, já jogando no estádio Serra Dourada. Na ressacada tem Avaí e Fluminense. Já no Allianz Parque tem Palmeiras e Flamengo. 6 da tarde tem Atlético Mineiro e Corinthians jogando no Independência. No mesmo horário, no estádio Rei Pelé, tem CSA e Bahia. 7 da noite tem Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. E às 7 tem Grêmio e São Paulo jogando na Arena do Grêmio. Agora se liga nesse recado da TIM. Chegou a hora de falar dela, da Black Friday, o momento certo para você sair de smartphone novinho. E só na TIM você aproveita as melhores ofertas. Olha só a novidade que eu tenho para você. O TIM Black Família tem descontos imperdíveis em smartphones e o Samsung Galaxy S10 sai por apenas R$ 999. É isso mesmo que você está ouvindo. O Samsung Galaxy S10 a partir de R$ 999 no TIM Black Família 100 GB. Essa é a oportunidade que você estava esperando. Com o TIM Black Família você tem redes sociais ilimitadas, assinatura Netflix inclusa e muito mais benefícios. Tá esperando o quê? Traga agora o seu número para a TIM Black Família. A TIM ela é a operadora que mais cresce no Rio Grande do Sul. Vá até uma loja TIM, tem sempre uma pertinho de você. E aproveite a Black Friday de smartphone novo e muita internet. TIM, a inovação não para. E agora eu vou até o CT. Vou sair agora aqui, voltamos ao estúdio para falar com o Matheus Dávila, para ele tirar dúvidas para a gente. O Maicon foi o convidado lá do pessoal na sala de imprensa. E o que é que falou o capitão por aí, hein, Dávila? Ele projetou, Gabriel Corrêa, ele projetou o 2020, falou a respeito do seu joelho, que foi um problemão para o capitão Maicon ao longo de 2019, mas ele quer deixar essa história no passado, afirmou que fará uma cirurgia no início de 2020 para ter uma temporada mais tranquila. Ele é uma peça importante para o técnico Renato, que está discutindo a renovação, viu? Hoje, mais uma vez, saiu na metade do treino, acompanhado do presidente, dos homens do futebol e foi para a sala do departamento de futebol aqui no CT continuar as conversas. O Renato vai permanecer, pelo menos esse é o indicativo. Mas voltando para o Maicon, tem jogo importante no final de semana contra o São Paulo e o Maicon falou sobre o confronto e também fez uma avaliação do 2019 do Grêmio. Título apenas do Campeonato Gaúcho, mas a leitura é que a temporada foi boa, por mais que as eliminações tenham doído no torcedor.
Sem dúvidas, a gente queria mais, ser campeão, né? Mas por tudo que a gente fez, o ano tem sido muito bom. Você ganhar o estadual, chegar em 2 semifinais, mesmo você tendo atuado a maior parte do Campeonato Brasileiro com uma equipe alternativa, hoje você está entre os 4 e você vê grandes equipes aí que praticamente jogaram uma competição só e está passando dificuldade no campeonato, então isso mostra a força do nosso grupo. É claro que para o próximo ano a gente tem que ter mais ambição, como a gente sempre teve, e tem que buscar títulos. É só assim que a gente vai cada vez mais marcando nosso nome na história do clube, dando alegrias para o nosso torcedor, que é o nosso objetivo. E agora a gente troca mais uma vez. Vamos sair do Grêmio, vamos para o Internacional. Taigor Jank traz mais informações desse Colorado aí no CT Parque Gigante. Tudo bem, Taigor? Pois é, Gabriel, treino fechado nessa manhã, do outro lado da avenida, aqui no estádio Beira-Rio, a gente está no CT Parque Gigante. Zé Ricardo treinou a equipe, pediu um pouco de privacidade e trabalhou com o time que vai jogar contra o Botafogo no próximo sábado, no Rio de Janeiro. O Inter embarca hoje, 4h10 da tarde. Tem o D'Alessandro suspenso como desfalque, ali uma dúvida no meio-campo entre Sarrafiore, Sobis, o próprio Neilton brigam por uma vaga na equipe titular. Ontem à tarde, após aquele turbilhão das informações de Roberto Melo, a atividade ela foi aberta. No momento que a gente chegou, inclusive, ela se encerrou, mas o treino dado pelo Zé Ricardo foi apenas para jogadores que não haviam atuado na partida contra o Goiás. E a gente confere agora como foi o trabalho do Internacional nessa quinta-feira e também como está a projeção para o jogo importante deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Em um cenário ideal, a temporada do Internacional terminaria agora. Ainda dentro da zona de classificação que leva a equipe para a Libertadores do ano que vem, o Colorado vive momentos tumultuados. Roberto Melo deixou ontem a vice-presidência de futebol, após a derrota por 2-1 em casa contra o Goiás. A pressão em cima do dirigente e de todo o departamento se tornou pesada demais e ele não aguentou. Agora o Roberto, depois do jogo de ontem, por uma questão de foro íntimo, cara, que tipo de chateação ele teve, eu não sei. Eu acho que oportunamente ele vai falar com vocês. Em meio a todo esse momento turbulento que a direção de futebol do Internacional vive, o Colorado busca garantir o objetivo de se classificar para a Libertadores do ano que vem. E para isso, precisa de uma vitória no próximo sábado contra a equipe do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Aliás, partida essa, a qual o técnico Zé Ricardo conta com algumas dúvidas para montar o time titular que precisa dar uma resposta. A principal das dúvidas está na articulação. D'Alessandro está fora do jogo por suspensão, levou o 3º cartão amarelo. Em seu lugar, Zé Ricardo tem as opções de Sobis, Neilton e Sarrafiore. Rodrigo Lindoso retorna à equipe após ter sido suspenso. No mais, a equipe está definida com Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Wendel. Lindoso, Edenilson e Patrick, a dúvida entre Sobis, Neilton ou Sarrafiore. No ataque, dupla estrangeira, com Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Fora de casa, no Rio de Janeiro, o Inter busca tranquilidade. Tranquilidade que não teve no Beira-Rio ao longo dos últimos jogos. Em 6 pontos possíveis contra Fortaleza e Goiás, conquistou apenas 1. Resultados ruins aliados a um clima pesado no estádio, que foi tão importante durante os momentos de glória da temporada. A gente entende a torcida, né? Acho, até pela ansiedade de querer essa classificação, e nós também queremos muito colocar o Inter na Libertadores ano que vem. É importante para o clube, muito, para nós jogadores, e é o que o torcedor quer. Então, mas a receita continua a mesma, a gente tem que usar o Beira-Rio a nosso favor, a gente conta com o apoio do torcedor, sabe que é um ano que ficou marcado por vários lances, em várias partidas, mas a gente quer terminar bem, que é botando o Inter na Libertadores. Com mudanças na direção, o Inter encara o Botafogo, esperando que 2019 acabe o quanto antes e que o ano que vem seja de novidades mais positivas para o torcedor colorado. E vamos acompanhar os gols também desta 35ª rodada. Vamos acompanhar o que aconteceu ontem nesta rodada. No Maracanã, Thiago Santos cabeceou para trás. Luan rebateu errado e a bola sobrou para Marcos Paulo. Por cobertura, fazer Fluminense 1, Palmeiras 0. O Fortaleza abriu o marcador no lindo gol de Edinho de falta para a festa no estádio Castelão. Em jogada pelo lado direito, a bola sobrou para Osvaldo, dentro da pequena área, ampliar.
O Santos ainda descontou na cabeçada de Carlos Sanches, mas ficou assim, Fortaleza 2, Santos 1. O São Paulo venceu depois de 4 rodadas. Pablo acabou dominando errado, mas a bola foi no pé de Antony, que chutou no cantinho para fazer São Paulo 1, Vasco 0. Em Minas Gerais, drama para o Cruzeiro. Alan Costa aproveitou a sobra na defesa de Fábio e fez CSA 1, Cruzeiro 0. No segundo tempo, um pênalti para o Cruzeiro poderia mudar os rumos da partida. Mas Thiago Neves, tentou deslocar o goleiro e chutou para fora. Depois da partida, o técnico Abel Braga deixou o cargo à disposição. E já no CSA, o técnico Argel Fuchs deixou o clube e foi anunciado hoje pelo Ceará. E essa situação no Cruzeiro tá feia mesmo. Ontem, por exemplo, vazou um áudio do Thiago Neves falando com o Zezé Perrella, presidente do Cruzeiro, pedindo que o Cartola pague os salários atrasados no clube. Confere só. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. E no Grêmio, como a gente viu antes, falta só uma vitória ou até 3 empates nesta reta final de Brasileirão para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. A primeira chance é no domingo. Grêmio na Libertadores, tradição que dispensa apresentações. Tricampeão, 1983, 1995 e 2017. A realidade, o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, derrota para o Atlético Paranaense em Curitiba. Não há tempo para lamentações. No final de semana, chance de recuperação imediata. Jogo de 6 pontos. Assim podemos definir Grêmio e São Paulo neste domingo, o duelo dos tricolores. Gaúchos versus paulistas. O objetivo é o mesmo, vaga na fase de grupos da Libertadores de 2020. Nosso objetivo é até o final do campeonato o G4. Então a gente sabe que vai ganhar, vai tropeçar, a gente sempre quer ganhar. Nem sempre vai ser possível. Mas o mais importante de tudo é que o Grêmio continua no G4 e agora nós temos 2 jogos dentro de casa, onde a gente pode carimbar a passagem do Grêmio para a Libertadores direto. Renato terá desfalques importantes. O volante Matheus Henrique e o atacante Diego Tardelli, ambos suspensos. Na frente, PP em alta com Renato, deve iniciar entre os titulares. Para este duelo decisivo, um pedido especial. É importante o nosso torcedor comparecer no próximo domingo, que é um concorrente direto nosso. O jogo é difícil, mas nós estamos jogando na arena, em frente à nossa torcida. União entre time e torcida. Assim, o Grêmio vai em busca da vitória contra o São Paulo para começar 2020 na fase de grupos da principal competição das Américas. E o próximo vídeo, Marroi, ou peça de outra empresa. E o próximo vídeo, Matachém. Mas o VAR, que ele veio para auxiliar e ajudar o nosso futebol, isso a gente não tem dúvida. Quer dizer, às vezes até tem dúvida. Tem pessoas que são a favor e tem pessoas que dizem que o VAR vai acabar com o futebol. Nesse caso da Inglaterra, em Huddersfield e Manchester United, é um desses casos que o VAR acaba com o futebol. Porque você está vendo aí, as linhas foram desenhadas por um bebê no Paint, aparentemente. Que isso?
Um bebê no pai. Você vê que a linha é totalmente torta, né? Ai, bah. Não tinha nenhuma dúvida se o lance, se o jogador, o Mata, estava impedido ou não. Mas a parte boa é que o gol foi corretamente anulado e depois a empresa que faz essa questão da computação gráfica avisou que houve um erro na geração da imagem. Não, eles fizeram a mão, né? Exato. Assim, o cara bêbado fez a mão. Houve um erro e eles garantiram que a imagem que o juiz de vídeo viu era a imagem corretinha, com a linha retinha. Mas foi pro ar com essa coisa bizarra aí. O quarto vídeo de hoje é sobre um gol contra que entrou para a história do time que foi ajudado nessa história. Porque o Lincoln City, que a gente está vendo aí fazendo um gol contra, aliás, o Brighton era um time da segunda divisão, fez um gol contra com o jogador Tomori. É um gol contra, ok, comumzinho ali, o cara deu um passe para a própria rede, coisa que eu costumo fazer em todos os jogos na minha pelada. Só que a história por trás é muito legal. O Lincoln City entrou para a história ao ser o primeiro time fora das 4 divisões da Inglaterra a ficar entre os 8 times mais bem colocados da Copa da Inglaterra, graças a esse gol contra. Eles venceram o jogo, ficaram entre os 8 melhores e entraram para a história. Tá, o que tem? Só um gol, tipo, o saldo de gols era uma diferença só e daí esse gol que ajudou? É. Tu vê só, o nome disso pra mim é Deus, que ajudou eles a fazer esse gol contra. Ou esse menino aí, o Tomori, ele torcia pro outro time. O coração às vezes bate mais forte, né? Não aqui, porque aqui é profissionalismo, jornalismo verdade. Último vídeo de hoje, troca aí, Chiclete. Chiclete é o nosso diretor de imagem. Muito obrigado, Chiclete. Ele é muito ágil, gente, eu fico espantado. O Chiclete está rodando para você e você está vendo o gol contra do Darren Bent. Se você acompanha futebol inglês, você já ouviu falar nesse cara. Ele é artilheiro por onde passa. Jogador matador, goleador, camisa 9, centroavante, um tanque. Só que ele errou o lado dessa vez. Chama o tanque aí. Bota o tanque. Bota o tanque aí. Ele errou o lado, Mauro. Eu não prestei atenção no que eu tava falando. No vídeo? É. Nem no que eu falei? Não. Quer olhar ali? E nesse momento que o editor nos minimiza no cantinho da tela e roda o vídeo gigante. É só um gol contra mesmo, só pra mostrar porque é engraçado. Risos. Risos, risos. Sabe aquela figurinha, né, do caminhão despejando vários kkks? Não, o meu humor ele é um pouco mais rico, eu não consigo rir com coisa pequena tá como bom. essa. A minha dica é que o próximo Sabia Não, inclusive a gente vai deixar uma aba aqui pros fãs. Como que quer fazer isso? Uma aba aqui pros fãs, pra nossa audiência Donos da Bola, nosso WhatsApp que é o 992-24-220. Que mandem quais são os seus temas favoritos de Sabia Não. Porque eu tô cansada desse rapaz que acabou de sentar aqui no chão, ficar falando de futebol inglês, de quarta divisão da Itália. O melhor do Brasil é o brasileiro. E o melhor do Brasil não apenas é o brasileiro, como é o torcedor brasileiro. Então eu aqui implico que o próximo Sabia Não vai ser sobre torcedores brasileiros. E tá decidido. Um beijo a todos, boa sexta-feira. E DJ Cabeção, qual é a boa do final de semana? Esse final de semana eu tô amanhã em Canoas, só deixar um abraço pra toda a gurizada de Sapucaí do Sul, que a gente tá fazendo um projeto com a Associação Gaúcha de DJs lá, Gabriel, nas escolas, então todo mundo nos assistindo, um beijão aí. Valeu, abraço pra todo mundo. Depois do intervalo tem aí o concurso cultural aí pro Universo Alegria, o debate com o Toque de Bola, tem Lisca, Roberto Sigma, fica ligado aqui com a gente. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola. Agora o pessoal do Toque de Bola tá aqui com a gente. Tô com a bola que eu tava tentando dar uma caneta no Roberto Pauletti, viu, Bajé? Mas tá difícil. Não é tão difícil, não. Aqui é mais difícil. É que a lenda urbana é que ele nunca tomou uma caneta, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Paulinho, tudo certo? Tudo bem? Lisca, prazer de ter com a gente no Donos. Prazer no é Toque. todo meu. Roberto Sigma, conselheiro internacional. Prazer de ter com a gente. Paulete. Ainda vou te dar a caneta, nem que seja depois do intervalo e ninguém veja. Eu tinha uma livraria, eu só dava caneta. Agora, só um recadinho pra você que estava esperando, porque você curte o Universo Alegria? Tá a fim de ir no evento deste ano, em dezembro. Bagé, por exemplo, tá sempre no Universo Alegria. Sempre. A Band, ela te dá um par de ingressos. E no começo do programa... Eu também quero, hein? A gente pediu, olha só, tem que ouvir aqui, ó, a gente pediu pra você responder qual é a emissora que te leva ao Universo Alegria 2019. É muito fácil, Bagé. Se errar, não pode ir mesmo. É verdade. Por exemplo, o Micael Berni, de Porto Alegre, ele acertou. E a nossa produção vai entrar em contato com você. Parabéns aí, Micael. Vai curtir o Universo Alegria, vai curtir a festa dia 14 de dezembro, no estádio Beira Rio. Agora, quem não está curtindo muito é o torcedor colorado, mas talvez tenha dado um alento, que teve tantas críticas ao vice de futebol Alberto Melo que acabou pedindo para sair, né, do Internacional, e agora o torcedor dá uma aliviada nesse sentido, será, Bajé?
Eu não sei se dá aliviada, Gabriel, porque tem algumas coisas que chamam a atenção. Ontem, se eu fosse fazer um destaque, o meu destaque é para uma das frases do presidente Marcelo Medeiros, que para mim foi de uma infelicidade gigante. Claro que a intenção dele não era essa, mas o fato foi. Ele disse o seguinte, perguntado sobre as condições e o risco que o Internacional tem de perder a vaga na Libertadores, o presidente Marcelo Medeiros disse o seguinte, olha, quando eu assumi o Internacional na Série B. Então, se no ano que vem, 2020, eu tiver um Internacional na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, eu estarei feliz. E a gente sabe que ele não pode pensar dessa maneira, porque o que a gente está questionando, e por isso que sai o vice-presidente Roberto Melo, é falta de comando no vestiário. É um vestiário do Internacional que, com a saída do Odair, ele esfacelou. Ele virou um vestiário flácido. E aí, se eu sou jogador do Internacional e eu já estou com a minha mente um pouco bagunçada, quando eu ouço essa declaração do meu comandante-geral, que é o presidente, eu penso o seguinte, rapaziada, fica tranquilo, porque se a gente não entrar na Libertadores, o presidente já está consciente. Que o presidente está consciente com a Sul-Americana. Não teria mais problema. Eu não gostei. Pelo discurso do presidente, não teria mais problema se o Inter não fosse para a Libertadores da América, né? Realmente estou com o Bagé nessa aí. Realmente foi infeliz o presidente Medeiros ao citar essa questão. Até porque restam apenas 3 rodadas, o torcedor do Internacional não vai aceitar o time não estando na próxima edição da Libertadores da América, principalmente após a derrota agora de quarta-feira em casa para o Goiás por 2-1, derrota que deixou o Internacional ao alcance do Goiás, porque a diferença quando o Inter começou a rodada contra o Goiás ali era de 5 pontos, 51-46. Perdeu o jogo, a diferença que é de 5 caiu para 2 só, restando apenas 3 rodadas. Gabriel, diga. Eu queria saber a opinião do ex-vice-presidente de futebol do Internacional. Quem estava lá no meio já por muito porque tempo. O Bagé fez uma abertura que eu acho muito interessante, muito esclarecedora, mas quem viveu lá, e o Lisca também pode nos dizer sobre isso, né? Pauleto, tem uma coluna semanal que eu escrevo sobre o Internacional e um outro, né, ex-procurador de Justiça, é uma coluna jurídica e nós falamos sobre futebol, né? E a minha coluna de hoje, o título é Vai Tarde. Por quê? Porque pode ser, embora o torcedor esteja aliviado, pode ser que isso não redunde em absolutamente nada, mas ele tinha que sair, entende? Porque isso é uma demonstração de uma ação, de um resultado. Ninguém tem estabilidade como vice-presidente de futebol. E o Internacional estava inaugurando essa nova página no futebol brasileiro. Estabilidade na vice-presidente de futebol. 3 anos de uma gestão de 4 sem ganhar absolutamente nada. E com uma sucessão de erros. Bom, isso que o Bagé fala a respeito do presidente Medeiros é assim, é desastroso. Porque, independente do resultado, se o Internacional classificar ou não classificar, se o Internacional não classificar, o presidente tem que lamentar a não classificação e procurar verificar o que teve de erro, né? E apontar esses erros para o torcedor, porque o clube não é dele. Não é dele, tá certo que o avô dele foi presidente do clube, que o tio foi presidente do clube, que o pai foi presidente do clube, mas o clube não é dele. O clube são dos associados. E não basta fazê-lo, tem que demonstrar para os associados por que as coisas estão sendo feitas, né? O pai do presidente Marcelo foi um grande presidente do clube, eu entrei no clube pelas mãos dele, né? Ele foi um grande presidente e que teve a hombridade de dizer, eu vim para não vim ganhar títulos, vim pagar títulos, e foi um grande presidente, né? Mas não tá, a vez dele não é essa, ele veio para tirar o Inter da 2ª divisão, onde nunca deveria ter estado, mas também para ganhar títulos, porque nós já deveríamos ter ganho, muito embora alguns não quisessem, o campeonato da Série B, porque todos os clubes que foram para a Série B e que se reconstituíram a partir da conquista do título da Série B vieram com muito mais força que o Internacional veio. E naquele ano nós não ganhamos nem o Campeonato Gaúcho nem o do ano seguinte, e nós deveríamos ter ganho. Então é lamentável isso que ele fez. Isso é uma espécie de defesa prévia, né, de um insucesso. No Lisca a gente fala, essa parte ela é muito fora de campo, né, como a gente fala do vice, mas dentro dele o Inter também não tem ido bem, né? O Inter tem, veio o Zé Ricardo e tudo mais, isso entra também, esse diálogo do presidente, não tem problema se estiver para a Sul-Americana, isso acaba entrando às vezes dentro de vestiário. Pode entrar. Para quem estava lá no meio como você. Tu tá ali, tu tá vendo o teu chefe maior, né, o representante, falar uma situação dessas, mas muitas vezes pode ser até um discurso mais para fora, né? Porque na realidade, se você ficar fora da Libertadores, vai ser uma grande decepção. Para o clube, para o torcedor, para os jogadores. Hoje a Libertadores é a coqueluche, né? Todo mundo quer ganhar a Libertadores, quer jogar a Libertadores. E o Inter não estando numa competição que hoje dá 8 vagas.
E a gente fala, né? Metade dos São 16, muito vagas, 4 né? caem, 16 e até graça, ainda deu sorte, né? E que deu o Flamengo, né? Porque o próprio D'Alessandro falou que estava torcendo pro River. Se hoje estivesse dando o River, o Inter estaria fora da Libertadores, né? Então acho que é uma, não vou te dizer obrigação, mas é uma necessidade, né, do Inter estar nessa competição para a sequência e principalmente para o ano que vem. Né? Agora, do ponto de vista de grupo, eu fico analisando hoje o Internacional com esse grupo. Ele passaria da primeira fase da Libertadores, não com o modelo de jogo atual. Com um modelo de jogo mais agressivo, com mais intensidade, como a gente fala, talvez. Mas precisa reforçar muito o grupo, né? E nós temos que ter cuidado, né, Paulo? Porque agora tá em voga a ofensividade lá em cima, mas tem que ver se tu consegue fazer isso, né? Se tu tem o material humano para fazer isso. O Odair fez isso, né? Ele sabia o tamanho do time. Ele sabia, né? E todo mundo criticava muito o tripé de volantes, né? A receita Jesus não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Né? E não é todo mundo que tem aqueles... Né? Não tirando o mérito dele, que o mérito maravilhoso. Né? Não tem o que se discutir, né? O trabalho dele, o posicionamento tático do time, a marcação zona desde lá da frente. Agora, a qualidade, né, que ele tem é... Poxa, dá um Felipe Luiz para começar a trabalhar a cera de bola é bom, começar aqueles passes, né, verticais, o Pablo Marinho, né, as transições do Bruno, a pressão dele, do Gabigol, é diferente. Né? Qualidade defensiva no setor defensivo, no meio campo e no ataque, só para ter uma ideia. A dupla Gabigol e Bruno tem mais Henrique, gol que um monte de time, 74 gols na temporada, sendo desses 74, 43 no Brasileiro. Mas aonde que não fez isso? Mas aonde que o Flamengo atacou no segundo semestre, principalmente depois da saída do Abel? Onde que nós vamos reforçar o time? Defesa, né? Defesa. Os dois laterais. Porque o Flamengo, tu via um time muito forte, mas um time inseguro. Um time que não tinha solidez. Sim, víamos um time forte do meio para frente, né? Mas ao mesmo tempo sofria muito do meio para trás. Mas isso aí me remete a uma situação, eu vou aproveitar o vice Sigman e o Lisca pelo seguinte. O futuro candidato à presidência do Inter. Futuro candidato a presidente. O Bagé está lendo carta, colocando tarô, botando bola de cristal. Recomenda. Bagé, olha onde que eu sentei, Bagé. Olha onde que eu sentei. Vamos mudar as portas. Nós vamos tirar as portas. Mas eu quero falar o seguinte, que o Flamengo, a gente fala do Flamengo, mas o Flamengo, a gente fala, até porque tem dinheiro. Não, o Marinho não era ninguém. Ninguém. Segunda divisão, nunca tinha ganhado um título. O Felipe Luiz, grande jogador, mas estava no desvio já. Estava entrando pro desvio lá na Europa. E lá na final jogou, foi mal. Foi mal também. Foi mal no pior jogo dele. Aí o Gabigol, passagem terrível na Europa. O que eu quero dizer? O Gabigol, o ano passado no Santos, ele estava no banco no meu contra Ceará e Santos, lá no Ceará, o Gabigol estava no banco do Santos. O Bruno Henrique foi reserva também. O Bruno Henrique nesse jogo jogou, mas também era reserva. Na hora de avaliar tanto a contratação de um treinador quanto de um jogador, tem que ser com profundidade, tem que olhar todos os aspectos possíveis. Porque senão tu contratas mal. Senão tu faz essa barbaridade que se tem aqui no Brasil, que hoje um treinador fica meia dúzia de jogos, é demitido, entra outro, daí sai de novo, 3, 4 times num ano só. E quando não sai 6 jogadores, já vem mais 6 e sai mais 4. Tem que regulamentar isso. E quem acertou no Flamengo foi o Jockey, né? O Jockey, claro. Que acertou. Eu me lembro de um dos primeiros jogos, acho que foi com o Atlético Paranaense, que o Jesus chegou, não sei se tinha empatado. Sim, acabou eliminado. Ele empatou os 2 jogos. Perdeu 2-0 para o Emelec lá. Perdeu 3-0 para o Bahia. Ele terminou o jogo sentado ali na Casa Mata, assim como eu estou, e os jogadores passando reto por ele, nem olhando para ele. Tá? Ele transformou o Gerson. Depois ele estava com o dedo na cara do Flamengo. Cobrando o Renier, agora que ele tirou com 20 minutos do jogo. Tirou o Renier num jogo festivo. E eu tenho algo que eu admiro muito nele, pode ser que esteja redondamente enganado, vou chamar aqui a referência, alguém que eu respeito muito, né? Mas está aqui o Lisca, o Paulete, vocês conhecem futebol. Para mim, o Jesus acabou no futebol brasileiro com uma espécie de mimimi de que clube, treinador tem que escolher competição para jogar. O Flamengo não escolheu competição. Não. O Paulo Paixão, tá? Isso eu ouvi dele dizendo, hoje futebol é uma modalidade, né, não esportiva, mas uma atlética. Né? Então, o jogador de futebol tem que estar sempre na ponta dos cascos, ou seja, fazendo, perdão da má comparação, sim. Mas ele tem que estar sempre no limite das suas condições. Então não tem que escolher competição. Se ele estiver jogando 3, 4 competições, participando e disputando, 1 ou 2 vão ganhar. Porque ele está sempre tensionado
e sempre. E aqui a gente faz isso, né? Um joga um jogo, aí ele... A grande diferença interna é que ele muda no máximo 3. Ele muda, mas é 3, 4. Mas o que é razoável. Mas no Brasil vem muito assim, ó, situações que acontecem. O que aconteceu ano passado no Campeonato Brasileiro? Quem foi o campeão? Palmeiras. Como? Jogando todos os titulares, né? Não. Palmeiras jogava com um time, a Libertadores, com outro time. Jogadores. Ele revezava o time. Aí todo mundo, vamos nesse modelo. Aí eu até caí nessa asneira lá no Ceará agora. Eu estava jogando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense. Uma das 3 nós vamos, né, deixar mais, que foi a Copa do Nordeste, mas era a competição que a torcida mais queria. Sim. Não a diretoria, não o treinador e os jogadores, mas a torcida. E eu botei o time reserva contra o Náutico num jogo decisivo e nós perdemos, doutor. E aí... Fosse crucificado. Mas virou tudo. Claro. Virou tudo na mesma hora. Não tem essa concepção. E aí eu comecei a ver. Né? Aí, os jogadores estão todo mundo jogando, estão todos satisfeitos. Não é verdade. E Lisca, Boleno, não é verdade. O Boleno gosta de jogar. Gosta de jogar e gosta de hierarquia. Eu sou titular, tu é reserva, eu estou brigando para entrar no teu lugar. E aí tu quer agradar. Eu caí nessa. Vai jogar todo mundo. O goleiro fica nervoso quando não está jogando. É isso mesmo. Tu vai descansar, vai entrar o outro. Não quer. Isso é que nem executivo de empresa grande entrando em férias. Entendeu? Fica nervoso porque pode ser que o cara que está lá no cantinho que ganha ele nem quer tirar férias. Sai de férias, mas não descansa. Só que tem um respaldo da direção do Flamengo. A gente vai falar de várias situações, porque tem o Flamengo da gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello, com aquele título da Copa do Brasil lá de 2013, quando ele leva o Paulo Pelaipe para lá, ali ele precisava fazer uma gestão de corte gigantesco de salários e de folha de pagamento. O Flamengo voltou a pagar a conta, porque o Flamengo era famoso por não pagar a conta. Então tem uma gestão que começa lá atrás, a gente chega em gestão de novo. Só que essa gestão do futebol do Flamengo, e aí o Marcos Braz lá, que é o vice de futebol, muita gente diz, grande parte do título está na mão desse cara pela maneira que ele lidava com os boleiros, juntamente com a gerência do Pelaipe, que sempre foi muito habilidoso. Mas por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque se deu respaldo para que uma comissão técnica, primeiro, não vem só com o treinador. Ela veio com o auxiliar lá, que é o Jorge Jesus João de Deus. Que é o novo paradigma também do futebol brasileiro. Ele traz todo o time dele, porque esses caras eu confio e esses caras vão trabalhar comigo de uma outra maneira. As pessoas vão começar a repensar a comissão permanente. Aí que tá. Vão começar e eu concordo. Tem que chegar nesse ponto. E eu concordo. Porque isso está ligado ao resultado que acabou acontecendo também. Porque ele consegue trazer um time de trabalho dele. A gente sabe, daqui a pouco o Lisca chega para trabalhar, já enfrentou isso recentemente. Já. E o preparador físico queria dar sempre uma ordem que tinha que ser superior ao do treinador. O Lisca virava as costas e ele dava uma outra ordem para o cara fazer. Mas sabe qual é o principal problema? Aí tu vai ali, aí começa a fofocagem. Ele claro. Começa ali, vai ali no fisioterapeuta, vai no médico, não sei o que, se queixa ali. E tu racha de novo. Aí o meu treinador é maluco, ele quer fazer isso, não é para fazer. E aí tu começa a achar a guarida. Quando é toda a tua equipe, tá todo mundo junto, é muito mais difícil. Sabe o que chamou a atenção, o Lisca falou do... Doutor Sigma já sabe, então se num futuro próximo o senhor vier a ser candidato a presidente e o senhor vier a ser eleito presidente, como muita parte da torcida lhe dá esse respaldo e crédito, se isso tudo acontecer, o senhor já tem uma receita aí, de repente uma comissão. Sabe outra coisa que foi fechada. Todo mundo atrás? O Lisca falou do time titular do Palmeiras, reserva, auxiliares virarem treinador. O Corinthians foi campeão brasileiro e aí virou. Aí veio o Thiago Largue, Rodrigo Santana, Odair, Jair Ventura, Barbieri, o Corinthians tem Thiago Nunes, é tudo Osmar Loss. É tudo na mesma onda. Eu acho que eu vou voltar a ser assistente interino. Pra tu entrar no clube grande hoje... Mas daí tu tem que ser filho de alguém. Pois é. Porque hoje tem filho filmando, tem filho anotando. Eu não sou filho de ninguém. Na minha época não tinha isso. Teu pai não é treinador. Não é treinador. Só meu avô e meu bisavô, mas eles já faleceram, não dá. Mas, cara, antigamente, tu ficava ali, né, cara? Tu ficava ali agora. O Lisca e o Dr. Roberto Sigma, a sinceridade no futebol, às vezes, por mais que ela seja fundamental e que a gente cobre, ela atrapalha? Pergunta pro Sigma. Eu acho que não. O senhor não foi prejudicado por ser sincero demais no futebol? Com a cartolagem. Não com os jogadores. Com a cartolagem? Com a cartolagem, sim. Com o meio, né? O meio é traíra, essencialmente traíra. Eu digo assim, quando eu saí, né, eu fui saído, enfim, quando eu e o Falcão deixamos o Departamento de Futebol Internacional, eu recebi uns 4 ou 5 telefonemas, vou citar alguns que eu me lembro aqui. Paulo Pelaipe, Zelinho Oxman, né, o Cacalo, né, eu não caí do vestiário e também não foi porque eu tinha ganho um campeonato gaúcho deles, não foi porque eu jogava água no moinho deles, né? Mas eram os caras que eram meus amigos, porque do Internacional ninguém me ligou.
meus companheiros do conselho. Então, assim, dentro do próprio clube, a trairagem é muito grande. A política é muito grande. Esse é o mal dos clubes. Mas o senhor sentia assim, uma instabilidade, que o senhor falou lá no outro programa? Essa estabilidade, como é que consegue? Estabilidade no vestiário. Tem que ter um presidente que banque, né? Tem que ter um líder. Tem que ter um líder. Tem que ter um líder. Que banque. E que faça uma avaliação. Claro, não adianta bancar como bancar o Melo. Tem que fazer uma avaliação permanente. Quando não dá, não dá. Entende? Não é relação de amizade ou projeto político de um ser presidente, né? Deixar passar o canudo para o outro. Não é isso que tem que preponderar. É uma avaliação séria, mas essa avaliação tem que existir e tem que afastar. Não pode ser a política. Eu caí por uma razão simples, porque eu contratei o Falcão. Quando eu quis contratar o Falcão, tá? Eu fui convidado para uma reunião na casa de um ex-dirigente do Internacional, muito renomado, muito festejado, mas que não tinha cargo nenhum no Internacional, né? Junto com o presidente do clube, junto com outros integrantes do departamento de futebol. Ele não estava na gestão, mas tinha voz. Junto com outros integrantes do departamento de futebol que eu não convidei para fazer parte, né? E fui para lá, né? E a palavra que foi dita, a frase que foi dita quando eu anunciei que iria, porque eu estava sendo submetido, né, a uma apreciação acerca da minha iniciativa. E a frase final foi essa: todo mundo erra no futebol. Chegou a tua vez de errar. E a gente... maravilhoso. Essa reunião foi nos altos do Morro. A gente vai seguir falando até sobre isso. Essa reunião foi nos altos do Morro Santa Teresa? Isso. A gente vai seguir falando sobre isso. Perto da casa do Falcão, mas não foi na casa dele. Antes do intervalo, inclusive, Paulinho, no início do programa do Donos, você fez a pergunta do Paulinho. Hoje facilitou mais uma vez. Qual era a resposta para todo mundo que está acompanhando a gente? Mais fácil. Hoje eu estou de azul, mas a pergunta é vermelha. Eu perguntei... qual foi o placar da última vitória do Inter sobre o Botafogo lá no Rio de Janeiro? Foi em novembro de 2011, portanto há 8 anos, Dorival Júnior era o técnico do Inter. As opções: 1-0 para o Inter, 2-0, 2-1 ou então 3-0. Quem respondeu a alternativa C, 2-1, acertou. O Inter venceu por 2-1. Estamos vendo os gols aí lá no Rio de Janeiro. O primeiro gol do Inter foi marcado pelo Damião, já nos acréscimos do primeiro tempo. O Oscar, na segunda etapa, ampliou para 2-0. E aí vai ter o gol do Felipe Menezes, aí descontando 2-1, portanto, para o Inter. Rapidamente, time do Inter, que jogou lá em 2011. Muriel, Ney Bolívar, Moledo, olha o Moledo aí, e Kleber, meio campo com Guinha Azul, Tinga, Oscar, depois entrou Fabrício e D'Alessandro, mais tarde Elton. Na frente jogaram Gilberto, Gibagol, e hoje no Bahia, e o Damião. Abraços para alguns dos acertadores de hoje da pergunta do Paulinho. Vai para o Rony Teixeira, o abraço de Santa Cruz do Sul, o Alexandre Tovo, aqui de Porto Alegre, quem mais? O Ronaldo de Viamão e também o Adriano Garcia, lá de Sobradinho. Obrigado pela participação. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta também para responder a enquete do programa de hoje. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Donos da Bola. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola, junto com o Toque de Bola. E você participou no nosso WhatsApp, também no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, da enquete do Donos da Bola de hoje. Foi lá nas nossas redes sociais. O Grêmio errou ao contratar Diego Tardelli? Sim ou não? 67% das pessoas que participaram votaram que sim, 33% dizem que não. Se a gente fizesse essa enquete do dia que ele desembarcou, provavelmente seria o inverso. Hoje, pelas atuações, talvez... Eu continuo com a mesma opinião de quando ele desembarcou. Eu teria feito a mesma contratação. Agora, até agora não deu certo. São coisas totalmente diferentes. Mas eu não considero que errou. É uma aposta de um jogador que vem e que tem toda uma bagagem que se apostava que desse certo. Eu só não teria feito... todo mundo queria, né? Todo mundo só não teria feito um contrato longo. Assim como o do Guerreiro. Que o Guerreiro é um tremendo jogador de bola. Mas ele vai encerrar a vida no Internacional, se ele ficar, com 38 anos. E o que eu ia dizer, sabe, essas jogadas que se fazem, essas apostas, né, elas são muito válidas no futebol, porque muitas delas dão certo. Mas elas têm que ter critérios. Entende? Até porque é um jogador de Guerreiro qualidade, foi isso é uma inegável. aposta, né, e tudo indicava que não ia dar certo. Estava muito tempo afastado do futebol, pelo passado, por alguns episódios da vida dele. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. E deu certo. Né? Só que, claro, não pode ter contrato longo, porque talvez assim, a vida útil seja melhor, não pode ter acomodação, é esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que também, né, Paulo, está em voga, né? Como é que tu define esse tempo de contrato, né, cara? Porque se de repente tu faz um contrato curto, o jogador vai bem pra caramba, tu perde o jogador se valoriza. Agora, muitas vezes acontece, tem acontecido, tu faz um contrato mais longo e o jogador
senta no contrato, né, cara? Pode ser que nem na China também, né? 6 meses, não tem contrato maior, é 6 meses ou 1 ano, não sei. Na China, acho que é 10 meses, eu acho que eles fazem. Uma temporada, né? 10 meses o contrato lá? É uma temporada. Então é risco, né? É risco. Se o cara explode... É esse que é o problema, entendeu? Aí tu paga se tu É a queres, mesma coisa né? que o jogador que está surgindo. Tu vai Mas fazer um que contrato também- mais longo ou mais curto? Se o cara explode, né? Eles têm, primeiro ele explode pro lado de lá da muralha, é difícil de ter reflexo do lado de cá, né? Porque é mais ou menos como é jogar depois, jogar na Ucrânia, esse tipo de coisa, o jogador Se meio esconde, que desaparece. né? E a outra é que eles têm um potencial, um cacife de dinheiro muito grande. Ele explode, só quem pode cobrir... É eles mesmos. A concorrência é entre eles. Mas ele não se acomoda. Saiu uma lista dos 10 técnicos mais bem pagos no mundo e o top 5, entre os 5 primeiros, está o Fábio Cannavaro, que está na China. O Fábio Cannavaro, que foi campeão com a Itália em 2006, que é técnico na China. O Tardelli, e né? eles não contratam goleiros, né? Eles levam preparadores de goleiros É que não pode, conhecidos. né? É proibido pela não, liga. justamente porque eles colocaram uma cláusula para que eles possam produzir goleiros. Pelo menos uma posição eles Tem chance de guardaram. mudar, inclusive, para essa temporada. Eles estão pensando em mudar para poder levar goleiros estrangeiros. Mas você viu a proposta que o Jorge Jesus apareceu da China, Breno? Chegaram a ver? Sim. Quanto? 7 milhões por mês. Como é que se recusa um negócio desse? Por mês. Mas sabe que se eu olhar pelo aspecto dele, treinador, o que ele tem para ganhar no Flamengo ainda, se ele não ganhar o Mundial? Só pode empatar com ele. Se ele pensar no dinheiro, ele não fica. Agora, no máximo, Mas ano ele que vai vem e pegar volta, e ganhar Paulo. tudo, mas Ele a Copa do vai e Brasil volta. Aí vai e volta. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo no futebol, né? É. Quando tá legal, pode ir que tu vai Se voltar. o cara saiu bem, Tu vai voltar. Ano que vem, só se ele não ganhar o Mundial, tem que ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores, para pelo menos passar daquele jogão. Nós estávamos comentando, a pessoa tem que se dar conta da hora de parar, né? Na hora de sair. Mas isso é difícil, né? É difícil. Mas difícil. tem que botar a vaidade numa gaveta, né? Tem que ser racional nisso aí. E né? só para Falcão tem uma frase, né? Que a vaidade não pode superar a inteligência. Até não sei se, por vezes, o próprio Falcão não se atrapalha ou pensam que ele se atrapalhe com isso. Mas é justamente esse ponto que tu falasse, Paulete. É o cara ter a inteligência de, pô, eu vou ter que superar a minha vaidade. Eu brincava muito com ele com o Bolatti, né? Sim. E eu dizia assim, o Falcão, tu não escala o Bolatti, porque ele é igual a ti, ele corre de cabeça em pé, ele é magrão, né? Tu não tem ciúme do Não, cara. e ele chegou bem, ele fez 3 gols nos 2 primeiros jogos. Veio bem recomendado, né? Jogou na seleção. Porque ele tinha feito o gol que classificou a Argentina na repescagem. Ele fazia gol de cabeça, teve uma bola aérea. Mas às vezes tropeçava nos pés, né? A mobilidade, né? Ele era um cara de movimentação mais lenta. Tem que preparar o jogador também. O Bolatti teve um contratempo na vida dele. Quem trouxe, eu fiz 2 contratações, tá? Porque não foi aberto o cofre, então eu e o Falcão não contratamos ninguém. Mas depois que o senhor saiu, contrataram? Contrataram aos montes. Tá? 2. Um veio de graça, que era o Cavenaghi, porque o Damião ainda não tinha explodido, então eu precisava apostar em alguma coisa. O Cavenaghi tinha um passado. Cavegol, né? Que não deu certo, até porque o Damião despontou, né? E o Bolatti. E esse debate vai seguir. Por Esse 3 debate vai milhões seguir de euros. depois. E lançaram o Ricardo Goulart. A gente vai e o terminar, o Ricardo Donos Goulart. vai seguir nesse debate, Bagé, por enquanto na rádio. Agradecer ao Sigo, agradecer ao Lisca. Vem o Rádio Livre agora na Rádio Bandeirantes, e 6 da tarde eu vou estar com o Serginho Boas no Band Esporte Show. E aqui você fica ligado com viagens ao redor do mundo, não sai da tela da Band. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino.